Dia desses me veio uma memória de quando eu era criança. Ali no início da adolescência, sabe? Lembro que na escola, certo dia, a professora disse assim: "O Brasil é um país do futuro, porque somos um país de jovens." Isso foi lá no início da década de 90, ou melhor, 1990, século passado. Daí ela apresentou um desenho para a turma. A princípio, parecia bem estranho aquele desenho, mas tinha um formato que a gente conhecia. Tinha um nome bem diferente. Pirâmide demográfica. Demo o quê? E aí, você já ouviu falar em demografia? E pirâmide demográfica? Conhece? E o que isso tem a ver com o envelhecimento? Então, fica aqui comigo até o final desse vídeo, que eu vou te contar um pouco mais sobre essa história. Fala, galera prateada! Gustavo aqui. E vamos para mais um vídeo aqui do seu, do meu, do nosso canal Os Prateados. Um espaço para a gente construir juntos um novo envelhecer. E nas minhas memórias, eu estava lá na 6ª série. Era aula de geografia. A professora explicou então que aquele desenho que ela tinha feito no quadro representava a população brasileira. E que a demografia é a ciência que investiga as populações humanas de forma numérica, ou seja, quantitativa, para que a gente possa entender melhor a economia, a política, a cultura e até mesmo o desenvolvimento de uma nação. Até para a gente se planejar, a gente precisa entender um pouco mais sobre demografia. O desenho que ela botou lá no quadro, ele era dividido em linhas. E cada pedaço entre uma linha e outra, ela chamou ali de faixa. Cada faixa representava uma parte da população. Ou seja, uma certa quantidade de pessoas que estavam juntas, agrupadas por idades. E por isso esses pedaços do desenho ganhavam o nome de faixas etárias. Então até aqui você já entendeu o que é demografia e por que a gente chama de pirâmide etária ou demográfica. E aí ela continuou dizendo que ao lado esquerdo da figura estavam representados homens, né? E do lado direito, as mulheres. Na faixa de baixo da base, ali bem na base, estavam concentradas as crianças e os jovens. Logo acima, um pouco mais estreita, no corpo da pirâmide, vinha a faixa que representava os adultos jovens. E subindo no topo, bem fininha, estavam as pessoas com mais de 60 anos, ou seja, as pessoas idosas. Até que aquele desenho era bem interessante e bem familiar. Lembrei na hora das aulas de história. Eu falei faraó, mas pra gente entender melhor essa história de pirâmide, e não a pirâmide da história. Essa foi ruim, hein? Trocadilho do Caribe. Bom, mas vamos lá. Voltemos à aula de geografia. Então, resumidamente, uma pirâmide demográfica ou etária é uma representação gráfica da estrutura populacional de um lugar, de um país, de uma nação. Ou seja, de uma população que é dividida por faixa etária e sexo. Os gráficos são formados por barras que são superpostas e possuem topo, corpo e base. E como disse a minha professora, as barras inferiores correspondem à população mais jovem. E as barras superiores representam a população mais velha. Então, à medida que a gente vai crescendo e ganhando idade, a gente vai subindo o corpo até chegar ao topo da pirâmide. E aí, dentro daquela explicação, a minha turma, que tinha uns 11 para 12 anos, estava ali na base. E era muita gente, era menino com força. Realmente, quando a gente olhava aquele desenho, o Brasil era mesmo um país muito jovem. Naquela época, a ideia de ser adulto estava muito longe. Envelhecer, então, eu nem sabia, não fazia a menor ideia o que era isso. Eu só queria brincar e crescer logo para poder mandar em alguém, já que eu só podia fazer o que me mandavam e todo mundo mandava em mim. E mais perto do que eu pensava sobre a velhice, era mais ou menos assim: lá pelos 50 anos eu já vou estar muito velho, aposentado e com um monte de neto. O fato é que de lá para cá já se foram algumas décadas. Muita coisa já mudou.
Os 50 já não estão mais tão longe assim. E a nossa pirâmide já não é mais a mesma. Nessa evolução, diminuímos a quantidade de crianças vindo ao mundo, baixando assim a taxa de natalidade, o que contribuiu para estreitar a base da nossa pirâmide. Tivemos mais acesso a tratamento de saúde, com mais novos medicamentos, e o número de mortes também diminuiu, baixando as taxas de mortalidade. Como consequência disso, a população começou a viver mais, alcançando mais idade e encorpando as partes mais altas da nossa pirâmide, que antes era assim e passa a ganhar um outro formato. Assistimos com isso ao aumento da população adulta em comparação à faixa mais jovem. E aquele desenho que eu vi lá nos anos 90 passou a esse aqui, ó. Aqui nesse momento você deve aí estar se perguntando: mas Gustavo, o que isso tem a ver com a nossa conversa sobre envelhecimento? Eu te respondo: tudo! Sabe por quê? Porque a perspectiva que a gente tem, se tudo continuar seguindo como está, é de que desse desenho, que atualmente está mais para barril do que para pirâmide, já em 2060, daqui a pouco, daqui a menos de 4 décadas, nós chegamos a isso aqui, ó. Uma pirâmide de ponta cabeça, invertida. Tá, mas e daí? Como isso me afeta? Ou melhor, como isso nos afeta? De antemão já te falo que a ideia de uma inversão da pirâmide demográfica é no mínimo preocupante. Essa inversão é o que chamamos de fenômeno demográfico. E essa inversão da pirâmide, ocorre quando a população de idosos passa a ser maior que a população de jovens, ou seja, as pessoas com menos de 15 anos. Tá, você vai me dizer assim: ainda não entendi como essa pirâmide invertida vai mexer com a nossa vida. Então vamos lá. Para deixar mais claro, eu destaquei aqui 5 áreas que, direta ou indiretamente, vão ser atingidas por esse fenômeno da inversão da pirâmide. A primeira delas, talvez essa é a mais fácil de entender, né? A Previdência e a Seguridade Social. Essa a gente já está acompanhando, né? É que com o envelhecimento da população, principalmente de forma como a gente está envelhecendo, vai haver um aumento da demanda por serviços de saúde e por aposentadoria. Isso, por sua vez, pode gerar mais pressão sobre o sistema previdenciário e de seguridade social, que vai precisar se adaptar para sustentar uma proporção maior de pessoas idosas em relação aos trabalhadores na ativa, já que são esses da ativa que mantêm funcionando o sistema. Segundo ponto, mercado de trabalho. Com menos pessoas trabalhando, ou seja, uma redução da população economicamente ativa, pode ocorrer a diminuição na oferta de mão de obra. Isso pode levar à escassez de profissionais em alguns setores, talvez em todos, né? Além de novamente pressionar os sistemas de pensão e aposentadoria, uma vez que menos pessoas vão estar contribuindo para esses fundos. Vale lembrar que isso tende a se generalizar, ou seja, pode atingir tanto os setores privados quanto públicos, ou seja, é geral. Terceiro tópico, economia. O envelhecimento populacional tem um impacto significativo também na economia. Menos pessoas em idade ativa resulta em menor capacidade de consumo e a consequente diminuição da demanda por produtos e serviços. Imagina, é uma cascata, né? Além disso, a pressão sobre o sistema de saúde e previdência, de novo, pode exigir investimentos adicionais do governo, afetando as finanças públicas. Ou seja, se o governo não está dando conta hoje, imagina lá na frente. Quarto tópico, saúde e cuidados de longo prazo. Com o aumento da população idosa, a demanda por serviços de saúde e cuidados de longo prazo também tende a aumentar. Será necessário adaptar o sistema de saúde para atender às necessidades específicas dessa população, incluindo o desenvolvimento de serviços especializados e a capacitação de profissionais de saúde. Na verdade, quem já trabalha com envelhecimento já tem acompanhado esse processo. E o último tópico, famílias e relações sociais. Com o envelhecimento da população,
é provável que haja mudanças nas estruturas familiares e nas relações sociais. Com menos filhos, o apoio e os cuidados aos idosos pode recair sobre um número menor de membros da família. Soa familiar? Isso pode levar a uma maior demanda por serviços de cuidados de longo prazo e uma reavaliação dos papéis tradicionais dentro da família. Então, é ou não é uma revolução? Diante desse contexto, frente à perspectiva dessa inversão da pirâmide demográfica, com seus possíveis desdobramentos, que a gente está conversando até aqui vale lembrar que muitos deles já estão acontecendo agora, viu? Considerando alguns pontos que a gente já tem conversado ao longo dos episódios aqui no canal, se você não viu, sugiro que assista aos anteriores. Considerando uma crescente expectativa de vida, um país vivendo mais, uma população idosa em franca expansão e ainda a forma como hoje a maioria das pessoas ainda está chegando aos 80, 90 anos, com consideráveis demandas de cuidado, adaptações, surge mais uma questão. Se a gente não se cuidar, quem é que vai cuidar da gente? Porque se a gente vai ter uma quantidade reduzida de pessoas em idade economicamente ativa, ou seja, que estão dispostas a trabalhar, aptas ao trabalho, quem é que vai desempenhar os cuidados necessários às pessoas idosas com maiores níveis de dependência? Quem é que vai auxiliar na higiene, na alimentação, nos medicamentos? Então, meu caro prateado, minha cara prateada, se você ainda anda brigando com a ideia de que você está envelhecendo, ou se tem evitado a todo custo lidar com o seu medo da velhice, a projeção da nossa pirâmide etária é ou não é um bom motivo para você começar a cuidar melhor da forma como você tem envelhecido? E aí, se isso fez algum sentido para você, me conta aqui nos comentários. Ah, claro, para a gente alcançar mais prateados e construir um novo envelhecer, já deixa aqui seu like, compartilha com seus amigos, familiares e todos aqueles que você quer ter por perto na sua velhice. Se inscreve e ativa as notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Bom, era isso. Abraçaço!